O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. Bienvenidos e bienvenidas. Calma, você não errou. Esse podcast é em português, só sou eu tentando ser ainda mais latino-americana. Eu sou Bia Pasqualino, sou jornalista e fundadora da Rádio Tertúlia, que é a produtora que está por trás deste podcast. Eu falo direto do nosso estúdio aqui na cidade de São Paulo e essa é a estreia do A La Cubana, o podcast sobre a ilha socialista do Caribe. A gente vai falar aqui sobre política, sobre economia, sobre comida, cultura, música, cinema, tudo que vocês quiserem ouvir sobre Cuba, eu vou atrás para ver quem que pode nos ajudar a ter mais informação. Afinal, não é nada fácil ter informações de Cuba, principalmente que não passem pelos Estados Unidos, né? Todo o sistema de energia deles, seja energia elétrica, seja transporte, é baseado no petróleo. Ora, sendo uma ilha que não tem uma gota de petróleo, é um risco muito grande, é uma dependência. Isso não precisa ser capitalista ou socialista. É uma dependência perigosa. Primeiro, o governo Lula está em dívida com o povo cubano. Nem falo governo, com o povo cubano. Então, por favor, não coloque a culpa no socialismo. Ao contrário, o socialismo, que ainda está em fase de construção, é o que está salvando o povo cubano, apesar de tantas dificuldades. Se você acompanha mais ou menos as notícias, deve ter visto que passou o furacão Oscar por lá nos últimos dias. O que não chegou aqui no Brasil com tanta força foi o impacto que o furacão teve ali na parte mais oriental de Cuba. Muita chuva, muita enchente, inundação, e também tem chegado muita notícia sobre as dificuldades econômicas que Cuba está enfrentando, seja a crise alimentar, mas também a questão dos apagões de energia, né? En los territorios afectados en Guantánamo, tras el paso de Oscar, continúan llegando los recursos y alimentos, principalmente para impulsar las labores de recuperación en los sectores de la electricidad. Eu resolvi não esperar mais as condições ideais, porque eu já tinha uma ideia de fazer um podcast sobre Cuba um dia, e eu resolvi fazer assim, no susto, com o que eu sei. Então eu estou aqui compartilhando um pouco das informações que eu tenho acesso, mas eu sou só mais uma que está tentando fornecer informações sobre Cuba, ainda mais nesse período tão delicado e que o país precisa tanto de solidariedade do mundo, né? Eu resolvi fazer esse podcast, ou se você quiser chamar de programa de rádio, tá super liberado, né? Que é um nome podcast mais moderno, mas na verdade a gente aqui tá falando como se fala no rádio. Então, da noite pro dia, cá estou, com a cara e com a coragem. Quero receber sugestões, críticas, tudo que for para melhorar e também saber o que vocês querem saber sobre Cuba, para eu poder pautar aqui e ir me organizando para, quem sabe, toda semana. Essa é a ideia, tá, gente? Que o podcast saia toda semana, principalmente às segundas-feiras, mas estou fazendo aqui de uma forma absolutamente eu por mim mesma. Então, quando der para sair, sai. Quando tiver aqui pesada a sobrecarga da mãe solo, talvez ele demore um pouco mais, mas ele chega, tá bom? Tá, Bia, mas e aí, como é que eu faço minha sugestão? Eu te dou um retorno sobre o podcast. Bom, você pode me mandar no meu WhatsApp, se for meu amigo, você sabe meu número, ou você pode ir no @tertulia.radio no Instagram, que é lá que eu vou divulgar esse podcast. Eu vou concentrar os posts e as publicações sobre o A La Cubana. Tá, mas Bia, quem é você para falar de Cuba? E aí você tem uma razão, porque eu não sou ninguém, né? Talvez a minha terapeuta até me puxe a orelha agora de ter falado isso num podcast, mas fica aí a pauta para a próxima sessão. Mas é por isso que, por eu não ser nenhuma especialista em Cuba, que eu não sou entrevistada do A La Cubana. Olha que coisa boa. Eu tô do outro lado da bancada e estou chamando pessoas que discutem, estudam, já estiveram, enfim, pessoas que têm conhecimento sobre a ilha para poder compartilhar também experiências, análises com a gente. Eu já fui para Cuba umas 5 vezes. A primeira foi em 2003 e a última foi agora no final de 2022, logo que a pandemia estava dando uma trégua. E eu também fiz um mestrado na Unicamp
sobre a rádio clandestina que o Che Guevara fundou na guerrilha da Sierra Maestra junto com o Fidel Castro, a Rádio Rebelde, que funciona até hoje. Fica aí que vai chegar um dia em que eu vou falar sobre isso, mas hoje o assunto é outro. A gente vai falar sobre reforma agrária em Cuba, a gente vai falar sobre agricultura, a gente vai falar sobre a questão energética e como que o MST se inspirou na Revolução Cubana para a sua posição política que tem hoje. Bora lá? Eu vou chamar agora o nosso convidado da estreia do Alá Cubana. E essa pessoa foi uma das que mais me incentivou, mesmo sem saber, a estudar Cuba, a saber mais sobre o socialismo cubano. Seja muito bem-vindo ao podcast La Cubana, João Pedro Stedley. Olá, Bia, e a todos que nos acompanham em casa, ou no rádio, ou no carro, ou lavando louça, ou fazendo qualquer outra coisa. Me alegro que tenha interesse em escutar, reagir, ouvir, interagir sobre esse problemaço que estamos ouvindo e assistindo aqui do Brasil, sobre a situação difícil que o povo cubano está enfrentando do ponto de vista econômico e, sobretudo, da energia elétrica. E, como militante da esquerda brasileira, no que eu possa contribuir com opiniões, é claro. Aqui nós somos apenas comentaristas, não decidimos nada, queremos que você pense por si próprio e não apenas utilize a opinião dos outros. Nós aqui é apenas para compartilhar informações que possam te levar a produzir um raciocínio, um julgamento de qual é a conjuntura que estão vivendo hoje lá em Cuba. Câmbio, camarada Bia! Pois é, João Pedro, a gente vai falar em detalhes sobre esse problemaço e você que está me ouvindo, se chegou até esse podcast, provavelmente você sabe quem é o João Pedro Stedley, mas não custa apresentar, ele é economista e dirigente nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Bom, João Pedro, a gente já se conhece há um bom tempo, mas eu vou contar um pouquinho dessa história porque tem a ver com Cuba aqui. Eu entrei na comunicação do MST assim que me formei na faculdade, e entre me formar na faculdade e entrar no MST teve um mês e eu fui para Cuba. Eu fui com 3 amigas, que inclusive você conhece, a Maíra Kubik, e outras 2, a Elisa Soares e a Ruri Giannini, que se estiverem ouvindo, mando saludos para vocês. Eu escrevi um artigo para a revista Sem Terra, impressões de viagem, enfim, né? Aquilo era Cuba ainda com Fidel no poder, era... Quando eu fui viajar para lá, eu já admirava o MST, admirava Cuba, então eu consegui contato para conhecer o pessoal que estava do MST fazendo faculdade de medicina, era a primeira turma ainda a se formar lá na cidade de Camagüey. Nesse artigo eu fui reler para fazer essa entrevista. O que eu pensava na época? Eu achei aqui, ainda bem que a gente... tem essa memória guardada na internet. E aí eu termino falando assim, e agora toda vez que alguém me pergunta sobre Cuba, eu respondo, você tem as outras 5 horas livres? Porque realmente são muitos elementos para se pensar. Então essa é um pouco a minha história de Cuba com o MST, e eu queria entender, João Pedro, que você me contasse qual que é a sua história pessoal, assim, antes da gente entrar no movimento, com Cuba, com a Revolução Cubana. Você se aproximou da temática Cuba mais ligada à resistência da ditadura no Brasil, ou foi em outro momento? Conta como é que esse tema apareceu na sua vida. Bom, a minha geração da juventude que se formou na esquerda brasileira, como você disse, ela foi se formando ideologicamente na luta contra a ditadura militar, que, como todos sabem, dominou o nosso país de 64 a 84. Então, quando eu estava estudando economia lá na PUC, no Rio Grande do Sul, já era um tema recorrente a situação de Cuba, porque ela era uma referência política e ideológica para todo mundo que se considerava de esquerda. Evidentemente que a ditadura militar tinha rompido relações com Cuba, assim como rompeu com a União Soviética, com a China, né? Então, Cuba sempre era uma referência política e, em geral, apesar das poucas informações atualizadas que chegavam, dado o clima do regime militar, mas sempre circulava, às vezes até mimeografada, né?
avaliações, temas, né? E nós, da área de economia, que também éramos de esquerda, em geral, acompanhávamos também, porque uma das nossas referências era o grupo de pensadores da teoria da dependência, de Antônio dos Santos, Vânia Bambirra, Rui Mauro Marini, e quase todos eles também, além dos textos de economia política sobre a teoria da dependência, que eles ajudaram a construir a interpretação, também todos eles escreviam textos sobre a situação de Cuba. A própria Vânia Bambirra, depois que voltou do exílio, publicou um livro que é fantástico sobre a história da Revolução cubana. E também eu acho que a minha geração foi um pouco também influenciada, porque nós usávamos muitos textos didáticos da Marta Argerich, que era a grande pensadora da esquerda latino-americana, e assim que aconteceu o golpe no Chile em 73, a Marta foi para o exílio em Cuba. E então ela continuou escrevendo textos didáticos e, ao mesmo tempo, começou a incorporar temáticas cubanas da Revolução, do processo, como é um processo de massas. Então a Marta, eu acho que também ajudou a difundir na América Latina ideias, argumentos, informações mais analíticas, claro, do que estava acontecendo em Cuba. Bom, quando surge o MST, na década de 80, evidentemente que sendo um movimento antilatifundiário, anticapitalista, pró-reforma agrária, nós também sofremos as influências ideológicas. Uhum. E na época, talvez até agora, fazendo uma reflexão, eu acho que no MST, talvez até a Revolução Nicaragüense tenha tido mais influência, porque praticamente nascemos juntos. As primeiras ocupações de terra ainda na ditadura foram em 79 em diante. Nós tivemos 5 anos aí de lutas que foram os pilares que constituíram depois o MST. E coincidem com a vitória dos sandinistas em julho de 79. Então, de certa forma, aquela jovem militância que ia se formando na luta pela terra tinha também como referência o que estava acontecendo na Nicarágua. E nos dois casos, Nicarágua e Cuba, também é importante eu comentar com os que nos acompanham que aqui no Brasil havia um trabalho de politização, de conscientização de massas, feito pela teologia da libertação, por agentes pastorais, por padres, bispos, que usavam a teologia da libertação como método de conscientização de base. E a maioria deles, nesse trabalho de propaganda, haviam estado em Cuba, haviam estado na Nicarágua. Então, o trabalho pastoral das igrejas cristãs, sobretudo católica e a luterana, tinham como referência revolucionária, digamos, o que o povo de Cuba tinha feito e o que o povo da Nicarágua tinha feito. E para completar essa trajetória histórica, também teve muita influência na militância do MST, e eu acho que na militância de esquerda em geral, quando, lá na década de 80, o Frei Beto publicou um livro, Fidel e a Religião. Esse livro foi fantástico, porque ele, então, foi a ponte entre a teologia da libertação da que eu me referi e as concepções de Fidel sobre o mundo, sobre a política, sobre a religião, que ajudou, inclusive, a derrubar vários preconceitos de que em Cuba não tinha igreja, que em Cuba perseguia os cristãos, e assim por diante. E, por último, para não ser abusivo no tempo, Bia, e acho que está disponível ainda na internet, vocês podem procurar pelo Google, sobretudo a juventude, houve um livro fantástico que causou um impacto tremendo naquela década de 80, que foi uma reportagem grandiosa feita pelo jornalista Fernando Moraes, que foi publicado depois em livro, A Ilha. E era um livro simples, era uma grande reportagem jornalística, onde ele, por ser um dos primeiros jornalistas que ainda durante a ditadura militar entrou em Cuba, ele fez uma reportagem de como é que vivia o povo cubano, como é que era a sociedade cubana, as artes, a cultura, a política, a vida do povo. Mas isso teve um impacto tremendo. Eu nem sei quantas edições tiraram, mas acho que ele ganhou muito dinheiro, porque toda a minha geração leu esse livro
que causou muito impacto e descrevia, então, como é que era a vida do povo cubano. Câmbio, dona Bia. Esse livro chegou também na minha geração. Aliás, a gente vai tentar trazer o Fernando Moraes aqui no podcast A La Cubana. Tem um livro dele, João Pedro, que com certeza você já deve ter lido, que é o mais recente, né, sobre Cuba, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, que me marcou muito, porque a escrita do Fernando Moraes é muito fluida, né? E eu, quando eu comecei a ler esse livro, eu vi 1998, que tinha, né, passado muito daquelas situações ali. Eu falava, eu estava no colegial, né, agora ensino médio. Eu estava no colegial e não sabia nada disso. Isso tudo estava se passando no meu tempo, eu não estava estudando a história lá atrás, né? Esse livro eu dou sempre de presente para as pessoas quando eu posso. Mas voltando aqui à questão da influência da Revolução Cubana no MST, João Pedro, eu acho que valia a gente voltar um pouco, te ouvir, como é que foi a reforma agrária feita pela Revolução Cubana? Na verdade, as características ou a natureza da reforma agrária cubana não impactou tanto o MST. A reforma agrária cubana, ela teve sim um impacto maior antes de nós, nas ligas camponesas. Certo. Uhum. Porque, lembre-se, a reforma agrária cubana foi feita a partir da Revolução de 59, digamos, até 61, 62. Depois de 75, eles fizeram uma nova lei agrária. E agora, mais recentemente, há uns 20 anos atrás, fizeram uma nova lei agrária. Mas eu diria que a primeira reforma agrária cubana, em que se baseou fundamentalmente na desapropriação das grandes usinas de cana, que eram controladas por empresas dos Estados Unidos, e nos grandes latifúndios, a primeira lei da reforma agrária desapropriou todas as propriedades acima de 450 hectares, independente de quem era o dono, independente se era produtivo ou não. Então, estabeleceu um tamanho máximo de propriedade da terra em Cuba. E, ao mesmo tempo, fortaleceu o campesinato cubano. Lembre-se, Bia, e a todos que nos ouvem, que a Revolução Cubana foi feita fundamentalmente por 3 classes. Os camponeses, que eram a maioria da população e viviam no interior, os operários da cidade, mas ainda uma sociedade pouco industrializada. Então, os operários de Havana que participaram, por incrível que pareça, eram os operários que trabalhavam nas fábricas de charuto, nas fábricas de rum, que eram, digamos, as 2 únicas indústrias que havia em Cuba. E uma terceira classe, que era, então, uma classe média, uma pequena burguesia intelectualizada, que participava ativamente na luta anti-imperialista e que formava a base política e social do movimento 26 de julho e do Partido Comunista cubano, que tem uma tradição de luta muito grande. Afinal, eles vêm lá desde o início do século XX, lutando, né, contra o colonialismo e contra o imperialismo. Então, no MST, não foram tantas ideias da reforma agrária cubana, foi mais a ideia da revolução, da libertação que influenciou nós, aquela mística de que tem que se organizar, que tem que lutar, né? Tem que estudar. O imperialismo, de ser contra as empresas transnacionais que afetavam aqui o Brasil. Aliás, sobre isso também, então, afetou as ligas camponesas e o deputado Francisco Julião, na época, lá em 61, ele organizou uma missão de lideranças camponesas das ligas do Nordeste para ir conhecer Cuba e a sua reforma agrária. Não sabia disso não. E depois, mais adiante, fiz amizade com o Julião e ele contava, né, as anedotas dos impactos, né? Camponeses que nunca tinham andado de carro, máximo tinham ido a Recife de trem, né? E de repente botaram em cima de um avião, acho que até o governo cubano que mandou o avião, e lá se foram eles de Recife a Havana conhecer Cuba. Então diz que os camponeses ficavam perguntando na viagem, e aí, aonde nós vamos descer, antes ou depois de São Paulo? Porque a referência dos camponeses... Melhor não contar. Era São Paulo, né? Então eles achavam que estavam indo para o lado de São Paulo, né? E no MST,
por conta dessas várias pontes que tínhamos, pessoas amigas que circulavam nesse ambiente, a nossa primeira interação com a Revolução Cubana foi a oferta que eles fizeram para nós mandar jovens militantes estudar na escola de formação de quadros que a ANAP tinha e tem lá em Cuba. E a partir do final da década de 80, início de 90, nós começamos a mandar jovens estudantes para lá. E como anedota, como eles dizem, inclusive, as primeiras turmas tinham que ir de ônibus, de São Paulo até Lima. Nossa, Uniam que aqui viagem. para Argentina, Chile, demorava uma semana até chegar em Lima. E lá em Lima, então, a ANAP e o governo cubano colocavam passagens aéreas da Cubana de Aviação para eles irem até Cuba. E, em geral, os cursos demoravam um ano. E o curso era bem genérico, diga-se de passagem. Estudavam o que é fundamental para a formação humana: filosofia, economia política, questão agrária, teoria da organização, né? Mas, estando a escola em Cuba e toda a vivência com o povo cubano, toda aquela energia que estava presente lá em Cuba, isso dava uma outra mística, uma outra formação política a esses militantes que passaram por lá. Porque, como todo mundo sabe, a formação da consciência e das pessoas não é apenas pela teoria, não é por sala de aula. A teoria cumpre uma parte do papel, mas o fundamental é a própria organização das atividades, a organização da escola e a vivência. Câmbio, dona Bia Pasqualino. E você que está ouvindo o podcast, se assim como eu não sabia o que era a ANAP, procurei aqui. Me corrija se eu estiver errado, João Pedro. É a Associação Nacional de Pequenos Agricultores de Cuba, tá correto? Correto. Muito bem. Acertou. Então vamos seguir. Vamos seguir. Vai João passar Pedro, no Enem. Vou passar no Enem. Quantas vezes você já foi para Cuba, João Pedro? Muitas? Não, até que não fui muitas vezes, ainda que sempre eles me convidavam. Mas eu acho que devo ter ido umas 5 vezes. A última vez faz tempo? Eu tive há 2 anos lá, Tá. quando já estava com o presidente, o companheiro Dias-Canel. Miguel. E também participei de uma visita histórica, né, que me orgulha muito, porque no velório e enterro do Fidel, lá em novembro de 16, não foi? pode ser 16 ou 17. Então, o PT organizou uma comitiva para ir lá nas celebrações de despedida dele. E nesse avião foi, claro, o presidente Lula, a ex-presidente Dilma, e o PT então convidou algumas personagens, mas lá fomos. Fui eu, estava o Boulos, estava o presidente da CUT, né? Tinha jornalistas também. Então, estávamos lá numa delegação de 10, 12 companheiros, que fomos com esse avião fretado pelo PT e descemos diretamente em Santiago de Cuba, que eu nem conhecia, que é onde o Fidel recebeu as últimas homenagens internacionais e depois foi sepultado lá no cemitério de Santiago de Cuba. Então, essa foi a penúltima viagem que eu fiz, né? Aí era presidente da República o general Raul Castro. Depois, em seguida, foi eleito o companheiro Miguel Dias-Canel, que, por sinal, é engenheiro elétrico de formação. Eu nem Não tinha deve me estar tocado. pagando os pecados lá para resolver os problemas da energia elétrica das últimas semanas. Não pode nem falar que não sabe, né? Bom, João Pedro, a gente vai entrar na questão da agricultura lá em Cuba, porque faz parte também do problemaço, né, que você estava citando no começo. Eu vou colocar para você ouvir o áudio. Eu tenho alguns contatos em Cuba, alguns amigos, e eu queria compartilhar com os ouvintes o áudio da Dinorá. Dinorá, ela é uma senhora na casa dos 80 anos, revolucionária.
viúva de um combatente da Revolução Cubana, e que me contou por WhatsApp um pouco de como é que está a situação lá, bem brevemente. Vamos ver se você consegue ouvir, e você que não entende espanhol, fica tranquilo que eu vou fazer uma tradução livre depois para a gente engatar de novo com o João Pedro. Então vamos lá. Bueno, la situación aquí cada vez es peor, pero nosotros lo que estamos es muy con muchos problemas desde el punto de vista, mientras nos mantengan los Estados Unidos en esa lista de países patrocinadores del terrorismo, cada vez tenemos menos posibilidades, pero además que económicamente no podemos hacer nada. No, las plantas eléctricas se van de esto porque los mantenimientos que se le están dando no es con los materiales y con las capacidades y con las cosas que tiene que hacerse, porque habría que hacerle un mantenimiento con piezas nuevas y esas cosas, y no se pueden comprar. Una, porque no tenemos la divisa, pero la fundamental es que nadie nos da un crédito, nadie nos hace nada porque no podemos. Es difícil la situación económica y las cosas están muy caras, muy difícil de conseguir todo. Pero bueno, el país tiene que seguir echando adelante, tenemos que seguir luchando. Bom, esse foi o áudio da Dinorah. Vou fazer uma tradução livre aqui dos principais pontos, né? Então ela está contando que a situação está cada vez pior, muitos problemas do ponto de vista, principalmente dos impactos de manter Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo pelos Estados Unidos, então que economicamente isso faz com que eles não consigam fazer nada por lá. E a questão das estações elétricas, enfim, dos apagões agora recentes, tem a ver porque eles não conseguem fazer a manutenção com peças novas, nem nada, porque eles primeiro não têm dinheiro para comprar essas peças, mas também não tem quem venda para eles, né? E aí só contextualizando por conta das represálias que essas empresas e países podem sofrer dos Estados Unidos por isso, né? Ela diz que as coisas estão muito caras e está muito difícil conseguir as coisas, mas que o país tem que seguir lutando, temos que seguir lutando. João Pedro, vamos começar. O que você achou desse áudio da Dinorah? Me parece que ela foi honesta e muito clara, né? Colocando os problemas que eles estão sofrendo e as preocupações, porque as soluções não são rápidas e vai exigir muita solidariedade internacional. Então, quero recapitular aqui a minha leitura. Vamos lá. Eu acho que Cuba enfrenta 4 problemas estruturais da sociedade do ponto de vista econômico, né? Eu, como economista, eu me atrevo a usar o diploma para fazer esse tipo de análise. O primeiro problema é a produção de alimentos. Eles não conseguiram a soberania alimentar. E não conseguiram porque também foram vítimas de uma espécie de colonialismo socialista da União Soviética. Tá. Que naquela época fez uma divisão internacional do trabalho entre os países socialistas e deixaram para Cuba a tarefa de produzir açúcar. E tudo mais vinha de fora. Vinha da Alemanha Oriental, da Rússia, etc. E isso criou uma dependência tecnológica muito grande. Então, quando caiu a União Soviética, eles ficaram a ver navios, porque não tinha mais o adubo, não tinha mais o NPK, não tinha mais os tratores, etc. e tal. E quando um trator soviético quebra, como é que tu repõe as peças? Capaz de a fábrica nem existir mais lá na Rússia, ou uma máquina que vinha da Alemanha. O segundo problema que eles têm, que a companheira já sinalizou, é a energia. Todo o sistema de energia deles, seja energia elétrica, seja transporte, é baseado no petróleo. Ora, sendo uma ilha que não tem uma gota de petróleo, é um risco muito grande, é uma dependência. Isso não precisa ser capitalista ou socialista. É uma dependência perigosa. Lá, de novo, quando eu estava a Rússia é um dos grandes produtores de petróleo do mundo, entregava lá o petróleo meio de graça para eles. Mas hoje em dia está difícil, mesmo com a solidariedade da Venezuela. Você não pode ficar todo o tempo dependendo que chegue o navio. E quando os Estados Unidos bloqueiam o navio, aí não chega o petróleo mesmo quando é doado ou comprado. O terceiro problema que eles têm é do transporte. Também eles não conseguiram construir um transporte público de massas, como o metrô, como o trem elétrico, que meio que está ligado com
o tema anterior da fonte de energia. E o quarto problema econômico é que, pelas circunstâncias da vida, seja pelas proximidades dos Estados Unidos ou do Canadá, ou do próprio da Europa Oriental, eles acabaram desenvolvendo apenas a indústria do turismo como fonte de divisas estrangeiras, seja dólar, euro. E isso acabou também gerando uma economia dependente de um só setor. E com a pandemia, então, o turismo E com a foi pandemia, cheio. né? Bom, eu sei, tenho acompanhado os esforços do governo cubano de, quem sabe, criar uma nova indústria, a indústria farmacêutica, porque eles têm muito conhecimento, eles avançaram muito na produção de remédios fantásticos, que poderia ter uma produção massificada. Mas isso depende de investimentos, não basta ter a vontade política, né? Qualquer unidade de indústria farmacêutica precisa aí 50 milhões de dólares, que eles não têm para comprar os equipamentos de alta tecnologia, né? Que vai fazer os remédios. Ainda que eles saibam a fórmula do remédio que eles desenvolveram. Como você citou, no auge da pandemia, eles ficaram navios, porque China primeiro priorizou o seu povo, Rússia primeiro priorizou o seu povo, e as farmacêuticas da Europa cobravam 15 dólares por vacina, que eles não tinham. Então, eles fizeram um esforço hercúleo, não sei de onde que eles encontraram tantas energias, e em 6 meses os cientistas cubanos desenvolveram 3 vacinas contra o Covid, que foi o que salvou o povo cubano. De uma população de 10 milhões, 15 milhões de habitantes, nem sei o exato, morreram 3 mil pessoas. Aqui na cidade de São Paulo, que vale mais ou menos a população, morreram mais de 100 mil pessoas. Então, os cientistas cubanos salvaram o seu povo pela inteligência, pela ciência, pela tecnologia. Oxalá no futuro, então, a indústria farmacêutica consiga ser uma alternativa a essa situação. Bom, então, tendo esses problemas estruturais, se agrava agora a situação geográfica e a situação política. A situação geográfica que nós aqui no Brasil não nos damos conta. Cuba é uma ilha, não tem relação com ninguém, para chegar lá tem que ser o navio ou o avião. Não tem como. Né? E uma ilha com poucos recursos naturais. Nós no Brasil estamos mal acostumados, né? Porque aqui tem de tudo. Né? E lá não tem nada. Né? Eles não conseguem ter hidrelétrica, porque não tem rios com queda d'água. Né? Não conseguem nem desenvolver termoelétrica, porque não tem carvão. Aí como é que vai levar carvão? Cada navio carregado de carvão, uma fortuna. Né? Sim. Uhum. E eles não conseguiram, por exemplo, fazer a transferência da tecnologia da cana do açúcar para o etanol. Porque, no fundo, já o açúcar sofreu um baque com a falta de investimentos. Então, o fato de geograficamente ser uma ilha e pobre de recursos naturais é difícil. Não? Comento, para vocês terem uma ideia. Muita gente fica dizendo, a culpa é do socialismo. Se Cuba fosse capitalista, não estaria nesses problemas. É fácil responder essa questão, viu? A Cuba capitalista já existe, só que as pessoas escondem. A Cuba capitalista, porque é uma ilha com quase a mesma população, com as mesmas características, se chama Haiti. Agora, olhe os indicadores sociais e econômicos do Haiti. Olha a violência que tem lá. Olha a tragédia que é o Haiti. Sem futuro, com a população fugindo e dele repressão. Essa seria uma Cuba capitalista. Um outro Haiti. Não? Então, por favor, não coloque a culpa no socialismo. Ao contrário, o socialismo, que ainda está em fase de construção, é o que está salvando o povo cubano, apesar de tantas dificuldades. E, por último, o que é recorrente, que a companheira aí também citou, é o bloqueio econômico dos Estados Unidos, que vem desde a crise dos foguetes de 61. Então, lá se vão 60 anos de bloqueio. Isso não é discurso. Os Estados Unidos não deixam chegar navios. O navio que for a Cuba depois não pode aportar em nenhum porto americano.
Um avião que descer em Cuba não pode mais descer em nenhum aeroporto. Cuba não pode usar o sistema financeiro chamado SWIFT, que é o que regula as transações dos dólares. Então, eles cobram as diárias lá do turismo, tudo em euro. Aí tem que pegar o euro em moeda, botar num avião e ir para a Europa. Eles não têm como fazer a transferência pelo sistema bancário, que para nós parece tão simples. Então, cada vez que Cuba precisa comprar algum equipamento de fora, que usa divisas estrangeiras, seja o dólar, seja o euro, é uma operação de guerra. Então, o bloqueio é, de fato, a principal responsável que, somado àquelas características estruturais que eu já descrevi, impede que um povo tão sabido consiga resolver os seus problemas e se desenvolver. A única coisa que explica como eles resistiram tantos anos de bloqueio, que é uma verdadeira guerra econômica, além das tentativas de invasão militar que os Estados Unidos patrocinou em 61 na Baía dos Porcos e depois outras operações terroristas que eles tiveram. Por exemplo, pouca gente sabe aqui no Brasil e no Ocidente, Cuba era um grande exportador de laranja, de suco de laranja e das famosas toronjas, que aqui no Brasil não tem, que é uma fruta cítrica com alto conteúdo de vitamina C. Eles eram grandes exportadores. E, claro, com isso também competiam com a laranja da Flórida. O que os Estados Unidos fez? Com aviões pequenos, disseminou fungos que acabaram com os pomares deles. E eles, que eram o maior produtor de laranja da América Latina, hoje têm que importar laranja, suco de laranja, se eles quiserem tomar, que não conseguem mais produzir. Então, é uma guerra econômica permanente que, às vezes, adquire, inclusive, características de guerra militar, como foi a tentativa de invasão e como é essa destruição econômica por esses métodos militares. Outra coisa que explica deles ter resistido é que a Revolução Cubana é uma revolução essencialmente popular. Todo o povo participou. E o nível de cultura que o povo adquiriu nesses 60 anos é impressionante. Você pode falar de qualquer assunto com qualquer cidadão cubano, seja o cara que serve o cafezinho num restaurante, seja o taxista, seja o porteiro do hotel, seja um professor, seja qualquer pessoa na rua. É impressionante, todo mundo tem as mesmas informações. Então, essas são as circunstâncias que colocam Cuba hoje com uma situação difícil, porém, de um povo heróico, resistindo a 60 anos de uma verdadeira guerra híbrida. Sabe que disso que você estava falando, queria compartilhar. Eu fiquei muito espantada, e já faz 20 anos que eu fui nessa primeira viagem. Eu fui visitar o Partido Comunista de Cuba, porque queria conhecer o prédio, saber, enfim, turista que gosta de turismo político. Fui lá e cheguei na recepção e tinha uma secretária. Aí eu cheguei e falei, eu gostaria de conhecer o prédio, conversar com alguém daí. Ela falou assim, pois não, o que você quer saber? Eu pensei, não, eu quero falar com alguém que faz parte do partido. E ela começou a me explicar absolutamente tudo sobre o comunismo cubano. Eu falei, meu Deus, aí que eu entendi. Eu falei, tá, é outra referência aqui. Ela é a pessoa que recebe as pessoas, mas ela não faz só isso. Ela atua politicamente, né? Enfim. João Pedro, agora também, apesar de é inegável que é o povo que avança com a revolução e enfrenta todos esses problemas. Agora, eu não sei se você teve a mesma experiência que eu, e aí com toda a cautela e responsabilidade em compartilhar isso, mas na última viagem que eu fiz para Cuba, em 2022, eu saí mais preocupada, porque eu presenciei muito mais conversas de frustração com a situação cotidiana, né? E era óbvio, uma questão de energia, de preço dos alimentos e tal, mas coisa que eu não via antes. Então, e aí a velha questão que se coloca é o que é o bloqueio, o que é o socialismo, o que é a administração mais recente do Dias-Canel. Então, eu acho que aí, nesse problemaço,
esse desânimo, ele está acontecendo, né? Até nos números de pessoas que estão saindo de Cuba. Como é que a gente reage a isso? Que leitura é possível fazer disso? Existe? Porque o cenário parece que não tem alternativa, né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre que leitura você faz também dessa realidade cotidiana, né? Para além da política macro. Bem, na vida do povo cubano é verdade. Eles tiveram anos gloriosos de crescimento econômico, de bem-estar, de desenvolvimento tecnológico. Foi o período que eles construíram toda a rede de hospital, de saúde, educação gratuita em todos os níveis. Todo jovem cubano faz faculdade, não precisa fazer vestibular. Verdade. Ele, a única coisa, escolhe o que ele quer ser, médico, professor, engenheiro, né, bailarino. Então, se comparado àqueles outros anos dourados, assim, é evidente que há maiores dificuldades econômicas e isso vai causando problemas, inclusive psicológicos, da população perder. E muita juventude saiu do país, né? Se calcula que nos últimos anos 200 mil jovens migraram. E o governo, de certa forma, fez que não viu, porque pelo menos esses jovens tiveram a iniciativa de procurar outras possibilidades econômicas para suas famílias. Oxalá no futuro o país reengrene nessa solução desses problemas estruturais e eles possam voltar, inclusive, aqui também. Agora, sem justificar, mas entendendo, né? Esse fenômeno de desesperança e falta de perspectiva para a juventude, que é notório lá em Cuba e que gera a migração. E se a gente analisar qual é a situação da juventude no México, por que 8 milhões de mexicanos migram para os Estados Unidos? E olha que o México é uma das potências econômicas como o Brasil. E quantos brasileiros tem em Nova Jersey? 300 mil? Ninguém fala. Por que eles saem de Minas Gerais e vão para os Estados Unidos? E toda a América Central? E como é que o jovem da Grande Buenos Aires está pensando? Então, eu diria que o problema da juventude, da desesperança, é uma consequência da crise do capitalismo mundial e dessa versão neoliberal que coloca na responsabilidade da própria pessoa o seu futuro. As pessoas já não querem encontrar saídas coletivas, sociais. Eu tenho que me virar. Então, eu, jovem, tenho que me virar. Tendo um título universitário, eu vou para o exterior, seja qualquer país. Ainda que lá no exterior, um engenheiro vira lavador de prato. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis para toda a América Latina, não é só Cuba. E, inclusive, os Estados Unidos, porque a juventude dos Estados Unidos não tem futuro. E lá, assim como aqui no Brasil, a polícia mata, né? Aqui no Brasil já são 40 mil mortos por ano de juventude pobre, negra, das periferias. Estados Unidos é bem mais. Então, eu acho que esse tema nos leva a refletir que, de fato, logo aí, eu acho que vão haver mudanças muito importantes na conjuntura internacional, na geopolítica. Câmbio, Bia. Uma última pergunta que não vai resolver o problema, mas o que você destacaria como mais urgente, João Pedro, do ponto de vista do que é possível fazer diante desse cenário que você descreveu naqueles 4 pontos, aí, aqui do Brasil, seja governo, Estado, sociedade civil, o que é possível fazer por Cuba? Muita coisa. Primeiro, o governo Lula está em dívida com o povo cubano. Nem falo governo, com o povo cubano. Porque o povo cubano sempre ajudou o Brasil, a esquerda, o PT. Quero lembrar, inclusive, a todos. Aqui no Brasil, quando o Lula estava preso, e eu fazia parte do Comitê Central do Lula Livre, nós fizemos um abaixo-assinado para dirigir o STF, juntamos no máximo, nos 2 anos que ele ficou preso, 200 mil assinaturas. Cuba, num mês, mobilizou toda a população e eles recolheram 2 milhões de assinaturas. Não lembrava disso, puxa. Como abaixo-assinado para o STF pedindo a libertação do Lula. Bem, vários ministros já visitaram Cuba, inclusive o ministro da Reforma Agrária, o presidente do INCRA, esse ou aquele, não sei o quê, e depois viram as costas, embolsam as diárias e não se comprometem com mais porra nenhuma. Então, faço um apelo aqui, o governo Lula, crie vergonha, trate de apoiar os projetos econômicos, não é a caridade. Eles têm diversos projetos para superar esses problemas da soberania alimentar, da energia,
de ajudá-los, de ver formas de parcerias econômicas. Segundo, a comunidade de esquerda e a militância em geral. Está circulando aí várias listas de apoio, PIX, para nós, dar nossas pequenas contribuições, que tem mais um valor simbólico, mas acho que é importante. Aqui em São Paulo tem a Câmara Brasil-Cuba Empresarial, que articula as doações e os envios daqueles insumos que eles mais precisam. No ano passado eu também me envolvi, e nós chegamos a comprar uma grande quantidade de remédio antibiótico que eles não tinham acesso, e nós compramos aqui com esses apoios num laboratório brasileiro. Eles não queriam saber para onde ir, e nós mandamos os remédios depois como doação para Cuba. Então, qualquer doação nessas campanhas que estão circulando aí é muito importante. Porém, a terceira e mais importante solidariedade é a luta ideológica. Te felicito, Bia, e a todos os que puderem. É esclarecer, esclarecer, esclarecer. A luta de classes hoje no mundo está concentrada na luta ideológica. É você explicar para as pessoas o que está acontecendo, para que elas tenham noção, tenham informação, tenham consciência. E esclarecendo o que está acontecendo em Cuba, as suas causas, é uma maneira de nós denunciarmos o imperialismo americano, o imperialismo canadense, o imperialismo europeu e também ajudar o povo a ter um pouco mais de esperança. Esses são os meus comentários finais. Muito Camarada bem, João Pedro. Bia Pasqualino. Se você que está ouvindo o episódio se interessar por fazer uma doação, a gente vai deixar na descrição do episódio, no seu tocador de áudio, as informações de para onde fazer esse Pix. João Pedro, eu queria te agradecer pelo seu tempo e participação aqui na estreia do podcast A La Cubana. Nós vamos deixar também na descrição do episódio as indicações dos livros que você citou aqui. Vou abrir o microfone para você se despedir. Também, se tiver mais alguma indicação de livro, música ou cantor, para quem quiser se aprofundar sobre Cuba, aproveite e faça nesse momento. Bem, eu que agradeço e te felicito por essa iniciativa. Tomara que você edite aí vários episódios. Tem outras pessoas aqui no Brasil que são muito mais sabidas sobre a realidade cubana do que eu. O meu testemunho é muito mais de militante, de quem fica nessa luta. Recomendo que os nossos ouvintes entrem lá na página da Editora Expressão Popular. Tem vários livros, tanto da Marta Ardick, que eu já me referi, tem o livro da Vânia Bambirra, que é histórico, que foi reeditado. Né? Então lá tem várias edições de material sobre Cuba, sobre Fidel, sobre o Che, que eu acho que são subsídios importantes para a formação da nossa consciência. Grande abraço a todos e todas pela paciência de nos acompanharem. Agradeço. Tchau, tchau. Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br